Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras e audaciosas do nosso tempo. Vamos desvendar a fascinante jornada de Jeff Bezos, o homem que, como muitos de nós, viu uma oportunidade embrionária na internet e, com uma visão obstinada e sacrifícios imensos, construiu do zero um dos maiores impérios do planeta. Para cada empreendedor de e-commerce, para cada um que sonha em começar a vender online, esta é uma história que prova que a paixão, a persistência e a obsessão pelo cliente podem transformar um IC em uma realidade bilionária. Espero que, ao longo deste vídeo, vocês se conectem com a incrível capacidade de superação, a visão implacável e a paixão por inovar que movem este homem. Que esta narrativa sirva de inspiração e mostre que os maiores sonhos podem sim se tornar realidade. Vamos começar? Capítulo 1. As raízes de um inovador nato. A curiosidade que antecipou o futuro nascido em 1964, em Albuquerque, Novo México. A infância de Jeffrey Preston Bezos foi peculiar desde o início. Filho de pais adolescentes que se divorciaram cedo, ele foi adotado por Miguel Bezos, um imigrante cubano que se tornou uma figura paterna fundamental. Desde muito jovem, a mente de Jeff não era a de uma criança comum. Ele era um inventor por natureza, um solucionador de problemas com uma curiosidade insaciável pelo como e pelo porquê. Seu quarto era um laboratório improvisado, cheio de engenhocas e experimentos. Na garagem dos avós, no Midwest, Texas, onde passava muitos verões, ele chegou a instalar um alarme elétrico para manter os irmãos fora de seu quarto. Essa curiosidade e esse impulso de construir e otimizar seriam a base de tudo o que ele faria mais tarde. Sua paixão pela ciência e tecnologia o levou a Princeton, uma das universidades mais prestigiadas do ZU, onde se formou summa cum laude em engenharia elétrica e ciência da computação. O mundo da tecnologia estava em ebulição e Jeff estava no epicentro. Após a faculdade, ele trilhou um caminho promissor em Wall Street, trabalhando em várias empresas financeiras e de tecnologia, onde se destacou por sua inteligência e capacidade analítica. Aos 30 anos, ele já era vice-presidente sênior na D.E. Shaw & Co., uma renomada empresa de fundos de cobertura com um futuro brilhante e uma carreira de alto prestígio. Para a maioria, era o auge de uma vida de sucesso. Mas para Jeff, era apenas o começo. E é por isso que, desde cedo, Jeff Bezos demonstrou uma mente inquieta e uma curiosidade insaciável, uma paixão por construir e otimizar, que seria a força motriz para a revolução que ele traria para o mundo do e-commerce, provando que o caminho para o sucesso, muitas vezes, começa com uma simples e profunda curiosidade. Capítulo 2. A faísca da oportunidade. Uma ideia na estrada e o salto de fé. O ano era 1994 e a internet estava explodindo em um crescimento vertiginoso, 2.300% ao ano, como Bezos notou em um relatório. Essa estatística acendeu uma lâmpada em sua mente. Ele percebeu que essa nova rede mundial de computadores não era apenas uma ferramenta para a comunicação, era um novo canal para o comércio. Ninguém estava explorando seu potencial em toda a sua dimensão. Jeff começou a fazer listas. 20 categorias de produtos que poderiam ser vendidos online. Qual seria o melhor para começar? Ele pensou em CDs, software, vídeos. Mas o que realmente se destacava eram os livros. Por quê? Porque havia um número quase infinito de títulos publicados, muito mais do que qualquer livraria física poderia armazenar. Os livros eram padronizados, fáceis de embalar e enviar, e a demanda era global. A ideia de criar a maior livraria da Terra começou a tomar forma. A decisão de deixar seu emprego lucrativo em Wall Street foi um divisor de águas. Seu chefe o aconselhou a pensar bem, pois a carreira que ele estava deixando
era muito promissora. Mas Jeff tinha uma perspectiva única sobre o arrependimento. Ele sabia que se não tentasse e falhasse, se arrependeria. Muito mais tarde do que se tentasse e falhasse. Era uma lamentação minimizada. Sua esposa, Mackenzie Scott, o apoiou incondicionalmente. Juntos, eles embarcaram em uma jornada de Nova York para Seattle, uma cidade que se destacava pelo talento em tecnologia e pela proximidade com um distribuidor de livros. A viagem de carro foi um escritório improvisado. Enquanto Mackenzie dirigia, Jeff digitava o plano de negócios em seu laptop e fazia ligações para potenciais investidores de um telefone público. Este período minimalista, onde cada centavo contava e cada minuto era dedicado à visão, é um testemunho da paixão que ele tinha por essa ideia. E é por essa razão que Jeff Bezos personifica a coragem de largar uma zona de conforto para perseguir uma visão audaciosa, mostrando a empreendedores que o maior risco não é tentar e falhar, mas sim nunca ter tentado, especialmente quando se sente a faísca de uma oportunidade. Capítulo 3. A garagem e as mesas de porta, o início cru e a obsessão pelo cliente. Chegando em Seattle, a sede da Amazon.com foi montada na garagem da casa alugada de Jeff em Bellevue, Washington. Era um escritório rudimentar, com mesas construídas com portas de madeira compensada e pernas de 4x4. Essa imagem das mesas de porta se tornou um símbolo da cultura de frugalidade e engenhosidade que Bezos incutiu na empresa desde o primeiro dia. Não havia luxo, apenas uma determinação férrea. A equipe inicial era minúscula. Jeff, Mackenzie e um punhado de funcionários dedicados. Eles trabalhavam em ritmo frenético, construindo o site, desenvolvendo software e lidando com a logística. A ideia de uma livraria virtual era tão nova que era difícil conseguir investimento. Bezos arrecadou cerca de $1 milhão de amigos e familiares, e essa foi a base para os primeiros e cruciais meses. Ele avisou a todos os investidores que as chances de sucesso eram de apenas 30%. Mas a aposta era na visão. Em 16 de julho de 1995, a Amazon.com foi oficialmente lançada. O nome Amazon foi escolhido para simbolizar a escala colossal que ele imaginava, como o rio Amazonas. Nos primeiros dias, o processo era incrivelmente manual. Quando um cliente fazia um pedido, eles imprimiam a nota, iam até uma distribuidora, compravam o livro, voltavam, embalavam e levavam aos correios. Era um sofrimento logístico. Mas a obsessão de Bezos era clara desde o início. O cliente. Ele queria que a experiência de compra fosse impecável, mesmo que o trabalho nos bastidores fosse exaustivo. Ele lia cada e-mail de cliente, respondia pessoalmente a muitos deles e incansavelmente buscava maneiras de melhorar cada etapa. A empresa cresceu de forma explosiva. Em apenas 2 meses, as vendas já atingiam $20 mil por semana. A Amazon estava vendendo livros para todos os 50 estados americanos e 45 países. O boca a boca era a melhor publicidade. Contudo, esse crescimento trouxe desafios monumentais. A demanda superava a capacidade e a infraestrutura precisava escalar rapidamente. É assim que Jeff Bezos, com sua visão minimalista e sua equipe na garagem, demonstrou que a obsessão pelo cliente e a disposição para fazer o trabalho braçal são a base para qualquer empreendimento de e-commerce, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento exponencial. Capítulo 4. A Era.com e a quase queda. A prova de fogo e a visão de longo prazo. O final dos anos 90 foi a era da bolha.com. Empresas da internet surgiam e desapareciam em um piscar de olhos. A Amazon crescia a uma velocidade estonteante, abrindo capital em 1997. Mas apesar do sucesso aparente, a empresa não gerava lucro.
investia tudo o que ganhava e muito mais em expansão, tecnologia e infraestrutura. Analistas de Wall Street e a mídia apelidaram a Amazon de Amazon.bomb, criticando a falta de lucro e a aposta em um futuro incerto. As ações da empresa eram voláteis e o ceticismo era enorme. Muitos previam seu colapso iminente. Jeff Bezos, no entanto, mantinha sua filosofia do dia 1. Para ele, cada dia na Amazon deveria ser tratado como o primeiro dia de uma startup, com a mesma energia, foco no cliente e mentalidade de crescimento. Ele não se importava com os lucros de curto prazo, mas sim em construir a base para uma empresa que duraria um século. Essa visão de longo prazo era radical em um mercado obcecado por resultados trimestrais. Em 1999, a Amazon já era a loja de tudo, vendendo de tudo, de eletrônicos a brinquedos. Mas a bolha estourou em 2000, levando muitas empresas.com à ruína. A Amazon não foi imune, as ações despencaram, a empresa registrava perdas massivas, chegando a 719 milhões de dólares em 1999, e muitos clamavam por sua morte. Bezos teve que tomar decisões dolorosas, fechar alguns centros de distribuição, demitir funcionários, cerca de 14% da força de trabalho. Foi um momento de extrema dificuldade, onde a sobrevivência da Amazon estava em jogo. Foi um período de prova para a resiliência de Bezos. Ele se manteve firme em sua visão, cortando custos onde era possível, mas sem comprometer a inovação e o foco no cliente. A frugalidade das mesas de porta se tornou ainda mais importante. Somente em 2001, a Amazon registrou seu primeiro pequeno lucro líquido, uma prova de que a visão de longo prazo de Bezos estava lentamente começando a dar frutos. O ano de 2003 marcou o primeiro lucro anual consistente, 9 anos após a fundação. E é por isso que Jeff Bezos, durante a turbulência da bolha.com, demonstrou uma visão de longo prazo e uma teimosia inabalável, superando o ceticismo do mercado e as dificuldades financeiras para provar que a persistência na construção de valor, mesmo sem lucro imediato, pode levar à vitória. Capítulo 5. A era da inovação e expansão, do e-commerce ao universo Amazon. Com a virada do milênio e a superação da crise das .com, a Amazon não apenas sobreviveu, mas se preparou para dominar. Jeff Bezos nunca parou de inovar. Ele entendia que o sucesso online não era apenas sobre vender produtos, mas sobre construir uma plataforma e um ecossistema. Em 2005, lançou o Amazon Prime, um programa de fidelidade que oferecia frete rápido e gratuito, além de outros benefícios. Na época, parecia uma loucura para os investidores, pois o custo do frete era enorme. Mas Bezos via o Prime como uma ferramenta de fidelização de clientes, incentivando-os a comprar mais e a se tornarem membros do ecossistema Amazon. O Prime se tornou um sucesso estrondoso, mudando as expectativas dos consumidores sobre velocidade de entrega. Em 2006, veio o Amazon Web Services, AWS. Começou como uma infraestrutura interna para dar suporte às operações da Amazon, mas Bezos percebeu que ela poderia ser um serviço para outras empresas. A AWS se tornou uma das maiores plataformas de computação em nuvem do mundo, gerando bilhões em receita e impulsionando a transformação digital de inúmeras empresas, de startups a corporações gigantes. É um exemplo clássico de como a Amazon transformou uma necessidade interna em um produto revolucionário. Em 2007, a Amazon lançou o Kindle, o e-reader que popularizou a leitura digital. Novamente, Bezos apostou contra o senso comum, investindo em um dispositivo que parecia simples, mas que revolucionou a indústria editorial, tornando a compra e a leitura de livros mais acessíveis do que nunca. Sob sua liderança, a Amazon se expandiu para mercados globais,
construiu uma vasta rede logística com centros de distribuição automatizados e inovou em áreas como inteligência artificial, Alexa, supermercados, Whole Foods e até produção de conteúdo, Amazon Studios. A famosa filosofia de trabalhar de trás para frente a partir do cliente e o conceito de flywheel, onde preços baixos geram mais clientes, que atraem mais vendedores, que aumentam a seleção, que atraem mais clientes, se tornaram o cerne de sua estratégia. E é por isso que Jeff Bezos, através de uma inovação constante e uma visão de ecossistema, transformou a Amazon de uma simples livraria online em um gigante global, mostrando a todos os empreendedores que a verdadeira expansão vem de pensar além do produto e focar em construir valor e conveniência para o cliente em larga escala. Capítulo 6. O legado de um pioneiro. Lições para o empreendedor de e-commerce. A jornada de Jeff Bezos é um farol para qualquer pessoa que busca empreender, especialmente no mundo digital. De uma mesa de porta em uma garagem, ele construiu um império avaliado em trilhões de dólares. Mas o que podemos aprender com ele, especialmente quem está começando um e-commerce ou buscando crescer na internet? Primeiro, a obsessão pelo cliente. Para Bezos, o cliente sempre esteve em primeiro lugar. Ele acreditava que se você focar incansavelmente no cliente, o resto virá. Segundo, a visão de longo prazo. Em um mundo que busca resultados imediatos, Bezos foi paciente, disposto a abrir mão de lucros de curto prazo para construir uma base sólida para o futuro. Terceiro, a capacidade de abraçar o fracasso como parte do processo. A Amazon teve muitos projetos que não deram certo, mas cada um foi visto como um aprendizado valioso. A frase de Bezos é famosa: o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis. Para inventar, você tem que experimentar, e se você sabe de antemão que vai funcionar, isso não é um experimento. Quarto, a frugalidade e a mentalidade de dia 1. Mesmo com bilhões, Bezos sempre incentivou uma cultura de otimização e inovação contínua, agindo como se a empresa estivesse sempre no seu primeiro dia, com a mesma urgência e fome por crescimento. Em 2021, Jeff Bezos se afastou do cargo de CEO da Amazon, assumindo a presidência executiva do conselho para focar em novos projetos, incluindo sua paixão pela exploração espacial com a Blue Origin. Sua história é a prova de que a persistência, a visão e a vontade de inovar, mesmo começando do nada, podem realmente mudar o mundo. A história de Jeff Bezos não é apenas sobre um homem que ficou rico, é sobre a personificação da era digital e um mapa para qualquer um que ouse sonhar grande no universo do e-commerce. Ele não só criou uma empresa, ele criou uma nova forma de comprar, de vender e de viver. E é por tudo isso que a história de Jeff Bezos é um guia inspirador para empreendedores, mostrando que com uma obsessão pelo cliente, visão de longo prazo e a coragem de inovar, mesmo os mais humildes inícios podem se transformar em um legado de sucesso inquestionável no mundo do e-commerce e além.